Olá, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e quero convidar para este episódio de hoje, principalmente você, homem, a assistir. Por quê? Neste episódio, nós vamos falar sobre disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual. E aí o seguinte, se os homens culturalmente, têm mais resistência do que as mulheres a procurar uma assistência médica, imagine quando se trata desse assunto. Hoje nós vamos mostrar que esse tabu, como qualquer outro, é uma grande bobagem e que tem tratamento, tá? E vamos trazer aqui muitas informações para que você cuide da sua saúde e, claro, conquiste mais qualidade de vida. Por isso, eu também convido você, mulher, que está aqui acompanhando, a também ficar conosco até o fim desse episódio, porque vocês podem ser muito importantes para dar esse apoio, aos companheiros, os namorados, os maridos, enfim. A disfunção erétil atinge uma grande parcela dos homens. Eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com você, para você saber a gravidade do problema. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 30% dos brasileiros sofrem com o problema. São aproximadamente 15 milhões de homens. Um outro estudo vai mais longe e estima que 50% dos homens acima dos 40 anos vão ser afetados pela disfunção erétil. E está enganado, viu? Quem pensa que esse é um problema que só atinge os homens que estão ali com 60 anos ou mais. Porque os números mostram que os mais jovens também têm apresentado o problema. Então, vamos saber quais são as causas, quais são os tratamentos, a cura. Para isso, a gente está recebendo aqui hoje 2 urologistas especialistas no assunto. Dr. Leonardo Andrade, seja bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre um tema tão importante na vida do homem, E do homem como um todo, como você bem falou aí, não só do homem mais idoso, que erroneamente a população é levada a crer que vai sofrer desse problema, dessa doença, mas que atinge boa parte dos homens, como você falou. Também aqui conosco o Dr. Rafael de Arruda. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Linda. Importante falar sobre um tema tão importante que aflige tanto o homem. Sim. Acho que é um dos problemas que mais incomodam, vamos dizer assim, a vida social, a vida do homem de maneira geral. Como já foi bem dito, a idade hoje já não é tão um problema no diagnóstico e na prevenção, no tratamento da disfunção erétil. Então, assim, vamos debater e vamos ver que algumas coisas que podem ser solucionadas e tentar melhorar um pouco a saúde do homem. Para começar, antes de falar aqui as nossas redes sociais, por onde você pode acompanhar todos os nossos conteúdos, vocês são ativos nas redes sociais? Gostam de compartilhar conteúdo por lá? Como é que é? Rafael deve ser mais do que eu. Nem tanto. Eu tenho o Facebook e tenho o X, Mas o Instagram não tenho. Ainda não vivo esse mundo. Sim. Pode ser que um dia, Mas estou lá no Facebook e estou no X. Eu tenho o Instagram, é doutor.rafael de Arruda, meu Instagram, que às vezes pode mandar mensagem, ficar à vontade para discutir algum assunto sobre isso. Muito bem. Nosso videocast, ele tá no portal da Unimed, tem uma página dedicada apenas para o nosso videocast, todos os episódios disponíveis. Também estamos no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve para que você receba a notificação todas as vezes que a gente compartilhar aqui conteúdos novos, episódios novos também, tá bom? Estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, e você pode ter acesso ao nosso conteúdo do videocast pela plataforma do Spotify. Aqui vamos seguir, começando aqui a nossa conversa, vamos entender primeiro a disfunção erétil. Doutor Leonardo, o que é a disfunção erétil? É correto a gente usar o termo que eu usei aqui no começo do programa, que é mais conhecido como impotência sexual? É a mesma coisa de fato ou não? Então, a disfunção erétil, hoje a gente usa o termo mais correto, é a disfunção erétil mesmo, A impotência era um termo muito usado no passado, há mais de 20, 30 anos
atrás, né, pela população em geral e população leiga, né? A disfunção erétil nada mais é do que a incapacidade de você atingir em ter uma ereção ou de manter uma ereção por um tempo suficiente para ter uma relação sexual, vamos dizer, satisfatória. O que é que seria satisfatória? A relação que vai dar prazer ao homem e à mulher, ou ao casal, né? Como queiram. O termo impotência, ele às vezes fica um pouco confuso para alguns pacientes, porque muitos eles se confundem em dizer o que é impotência para a gente. Na verdade, o paciente interpreta uma ejaculação rápida até como impotência. Eles confundem, a população masculina leiga, eles confundem. Então, acredito que disfunção erétil seja um termo mais correto mesmo, e a urologia usa esse termo porque vai mais direto ao ponto do que está acontecendo de problema, né? Porque no decorrer da nossa aula a gente vai falar sobre diagnósticos diferenciais aí que vão ajudar também. Doutor Rafael, os episódios de disfunção erétil, eles podem ser isolados ou esporádicos? Tem essa... Tem sim. A disfunção erétil tem várias causas, né? A gente vai debater sobre isso. Pode ser causas de origem orgânica, pode ser causas de origem psicogênica. Então, assim, aquele casal que está passando por algum problema, por exemplo, né? Problemas em casa, sociais, financeiros, uma vida amorosa em si, uma crise conjugal. O homem pode se sentir muito afetado em relação à vida sexual com a parceira. Então, alguns problemas... do relacionamento em si, da sua vida social, pode afetar durante o seu desempenho sexual. Então, assim, muitas vezes o homem se cobra demais, principalmente na hora do sexo. Por vezes ele já acha que não vai conseguir ter aquela relação, aquela ereção satisfatória para agradar a parceira. Muitas vezes a mulher cobra muito o homem também. Então, tem que ter um meio termo no ajuste da vida conjugal do casal. Então, essa disfunção erétil pode ser passageira, sim, pode ser uma causa momentânea. Né? O homem falhou naquele momento por algum problema psicológico, ou alguma doença que está usando, ou alguma medicação que fez uso, algum tipo de droga. Isso pode utilizar também um fator como a causa que desencadeou aquela disfunção erétil naquele momento. Como é que o homem pode identificar, então, se aquela disfunção que ele teve é momentânea? Cheguei em casa mais cansado, estou numa semana mais estressante. Uma coisa persistente, isso. Né? Pronto, geralmente, quando essas disfunções, essas falhas ocorrem de uma maneira mais regular e persistente, o homem já deve procurar uma ajuda, tá? Porque a disfunção erétil também pode ser um início, um prenúncio de alguns problemas também orgânicos do nosso corpo. Então, assim, depende do fenótipo do paciente que a gente tá conversando. É um paciente mais jovem, é um paciente mais idoso, qual a idade do paciente, quais são as comorbidades que esse paciente tem. Então, o paciente está fazendo algum tipo de tratamento, está usando algum tipo de medicação, entendeu? Então, assim, a gente tem que diferenciar cada caso. Então, isoladamente, a gente pode tratar as disfunções eréteis como uma coisa temporária, a depender do caso, sim. Mas se essas disfunções ocorrerem de forma persistente e irregular, ele tem que procurar ajuda médica. O álcool pode ajudar? Por exemplo, um homem alcoolizado, ele pode ter um episódio pontual de disfunção? Então, o álcool, ele tem dois efeitos do álcool. Em doses moderadas, o álcool tem um efeito relaxante. Né? Você tomar ali uma cerveja, duas, você tomar uma dose de uma bebida destilada ou duas, o álcool pode até ajudar algumas pessoas, porque ele vai relaxar, vai tirar o estresse, o paciente pode ter um desempenho melhor. Certo. Porém, quando ele passa de um certo nível, né? O consumo etílico é alto, o álcool vai ter um efeito depressor. E aí ele vai ou cursar com alterações ejaculatórias ou até com disfunção erétil em si, certo? Então, ele tem um efeito benéfico em baixa dose e tem um efeito maléfico em altas doses. Pegando o gancho da questão das causas, né, que podem ser físicas ou psicológicas, queria que o senhor explicasse cada uma delas, assim, qual a mais comum, enfim, qual a diferença? Com relação às causas, né, a gente classifica em disfunção erétil orgânica, aquela que tem uma causa orgânica por trás da disfunção erétil, e tem a disfunção erétil psicogênica, que na verdade a gente, na maior parte das vezes, dá esse diagnóstico baseado na história clínica e também por exclusão. Ou seja, um paciente jovem
que apresentam chega ao seu consultório reclamando que estava tudo bem e a partir de um dia tal, hora tal, ele começou a apresentar disfunção erétil. Esse paciente não tem nenhuma comorbidade, ele não é hipertenso, ele não é diabético, né? Ele não tem mais de 40 anos, né? Não tem nenhuma disfunção endócrina. Provavelmente esse paciente vai entrar como suspeição principal uma disfunção erétil psicogênica. A gente vai investigar esse paciente durante a anamnese e esse paciente, inclusive, vai relatar, geralmente, que apresenta ereções matinais normais, que é um sinal que a gente usa. Esse paciente vai relatar que ele, quando está só e se masturba, ele tem uma ereção normal. Então, a gente, no decorrer da consulta, a gente vai vendo que, provavelmente, um paciente jovem, sem nenhum fator de risco, ele vai ser enquadrado como disfunção erétil psicogênica. Já os pacientes que têm fatores de risco, que eu mencionei aqui, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, né, dislipidemias, esses pacientes, eles podem apresentar, principalmente depois dos 40 anos, disfunção erétil de causa orgânica. Então, a gente vai identificar isso durante a consulta e vai tratar e classificar esse paciente como disfunção erétil orgânica, né? Então, são basicamente essas duas classificações aí. Tem também as disfunções eréteis que são decorrentes de tratamentos médicos, né? Então, a gente tem pacientes que tiveram câncer de próstata, são submetidos a uma cirurgia radical de próstata. Essa cirurgia pode cursar com disfunção erétil. O paciente tem um tumor do intestino, faz uma cirurgia para tratar o tumor do intestino, pode cursar com disfunção erétil. E tem os pacientes que fazem radioterapia também e pode atingir nervos responsáveis pela ereção, e esses pacientes podem também cursar com disfunção erétil. Então, são as formas de disfunção erétil, mas principalmente orgânica e psicogênica. E tem a primária e a secundária? Qual a diferença? A primária geralmente inicia-se no início, né, da sua vida sexual, né, aquele que está iniciando junto com o intercurso sexual do paciente. Né? A secundária pode ser relacionada a um desses fatores que Léo bem explicou. Né? Fatores que são de origem geralmente hormonais, um déficit de testosterona pode levar a uma disfunção erétil, causas neurovasculares, né? Onde não está tendo a transmissão neurológica suficiente para ter uma ereção satisfatória, para o paciente ter a sua vida sexual normal, causas vasculares, né? Traumas, por exemplo, que tem algum tipo de trauma nessa região medular da bacia, que atinge alguns nervos, alguns vasos que irrigam a região peniana, isso pode levar à disfunção erétil também. Então, se for secundária alguma causa, essa disfunção erétil geralmente é uma disfunção erétil secundária. Geralmente vai ocorrer um pouco mais tardiamente. As disfunções eréteis primárias, como, por exemplo, um paciente hipogonádico primário, eles podem já ter início desde das primeiras relações sexuais, até por déficit hormonal, e precisa ser reposto, ser visto isso aí também. Tem que buscar a causa, tá? Mas as primárias geralmente ocorrem nas primeiras relações e não tem uma causa bem específica ainda. E as secundárias relacionadas geralmente a alguma dessas causas que a gente comentou aqui antes. Queria que a gente falasse sobre a idade. No começo do episódio eu falei, engana-se quem acha que só para mais de 60 que sofre com um problema. Idade é uma coisa que hoje em dia tem muito relacionado também, Léo Passo falou muitas coisas importantes, e o excesso de pornografia hoje é uma das causas que podem estar relacionadas também à disfunção erétil. Tá? Então, muitas vezes chegam adolescentes no nosso consultório, nessa fase de 18 aos 35 anos, que não existiria uma causa bem estabelecida, mas que consumem muito pornografia. É uma das causas hoje que a gente identifica como uma das causas de disfunção erétil, tá? Porque às vezes ele não tem aquela correspondência que ele busca numa tela, no mundo virtual. Então, isso acontece muitas vezes. O excesso de pornografia é uma das causas de disfunção erétil hoje em dia, tá? Além dessa busca, né, do adolescente, o que a gente ocorre muitas vezes é que eles também não sabem nem o que é disfunção erétil. Às vezes o paciente tem uma relação sexual normal, logo em seguida ele não consegue ter outra relação e acha que aquilo ele está se tratando de uma disfunção erétil. Ele chega, doutor, eu consigo fazer duas, mas não estou conseguindo fazer a terceira. Isso não é disfunção erétil. Então, disfunção erétil é a incapacidade de você manter ou ter uma relação sexual que atinja o prazer, o orgasmo ao casal. Isso é interessante. Desculpe interromper. Nada, fica à vontade. Porque é algo cultural. Tá? O latino, nós latinos, nós costumamos
desde do início da nossa existência, a ter mais do que uma relação. Isso vem da cultura latina, ou seja, então, já a cultura europeia e americana, eles tendem a ter uma relação mais demorada, né? E só uma única relação na noite. Então, para o latino, às vezes, ele não conseguir ter uma segunda relação por cansaço, porque bebeu e tal, ele interpreta isso como uma disfunção erétil. Algo errôneo, porque, assim, não é. Para a urologia, se você consegue manter uma ereção para ter uma relação e dar prazer ao parceiro, você é normal para a urologia, tá entendendo? Ninguém vai... A segunda e a terceira... Posso contar uma história rápida aqui? Pode, deve. Ou não. Cuidado com as histórias. Não, é rápido, não tem nada. O meu chefe, eu tinha um chefe, né, Dr. Eros, lá do Rio de Janeiro, um abraço para ele aí, e chegava o paciente, jovem geralmente e tal, dizia: doutor, é o seguinte, eu tô com problema, antes eu tinha 1, 2, 3 relações na noite, e agora, para eu ter a segunda, tá muito difícil. Aí ele olhava para o paciente e dizia: o senhor veio aqui para se consultar ou para me humilhar? Mas é mais ou menos isso mesmo. Interessante. E aí, ainda pegando nessa questão dos jovens, né? A gente encontrou um texto de 2022, foi publicado no site Veja Saúde, da editora Abril, e traz uma pesquisa do Datafolha, em parceria com a plataforma Homens, e Homens com O mesmo, que mostra que brasileiros entre 18 a 35 anos, né, 38% relataram algum grau de dificuldade com a ereção. Eu observei que vocês falaram a questão da pornografia, sim, enfim, mas as causas de disfunção erétil entre jovens e os mais velhos são as mesmas, são parecidas ou totalmente diferentes? Não, geralmente são totalmente diferentes. Tá. As causas que a gente busca num paciente mais idoso, né, são pacientes que podem, como eu até disse, pode ser até um prenúncio para uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC. Então, a disfunção erétil pode ser o primeiro passo para uma doença arteriogênica no geral. Então, a disfunção erétil, às vezes, é um primeiro, vamos dizer, nos pacientes que têm fatores de risco, pode ser um passo inicial para o paciente ter um AVC, ter um, sim, infarto, enfim. Na população mais, vamos dizer assim, mais jovem, a gente busca principalmente essas causas de não origem orgânica. Muito mais fatores relacionados à parte psicológica. Logicamente que você vai ver se o paciente tem alguma história de trauma, você pode dosar a parte hormonal desse paciente, como eu disse, mas teria alguns fenótipos do paciente que poderiam indicar alguma síndrome genética, por exemplo. Então, a gente tem que buscar algumas... tem que direcionar mais o exame físico, conversar com o paciente, fazer uma anamnese bem feita, procurar realmente qual é o que ele está buscando, entendeu? Porque muitas vezes as desordens sexuais nem sempre são todas relacionadas à ereção. Certo. Então, às vezes falta interesse sexual, às vezes falta necessidade de ter orgasmo, de ter prazer. Então, a gente tem que diferenciar realmente se há uma disfunção erétil realmente, ou se há outras desordens de cunho sexual, que o paciente às vezes fica inibido, não tem coragem de conversar com sua parceira, enfim. Então, a gente tem que ser muito mais um psicólogo e ajudar esses pacientes e tentar compreendê-los e tentar identificar essas causas. Num paciente mais idoso, a gente tem que fazer uma busca um pouco mais, vamos dizer assim, intensa e tentar identificar algumas causas que podem ser muito mais relevantes até a própria saúde física desses pacientes. Então, é bom verificar como é que estão os níveis glicêmicos, dislipidêmicos, pressão, ver se tem alguma, se está fazendo atividade física, se é obeso, se é consumidor de álcool em excesso, se é tabagista, entendeu? Se tem alguma medicação que usa, que está levando a essa disfunção erétil, tem algumas medicações que usa para pressão, por exemplo, os beta-bloqueadores podem alterar também a disfunção erétil. Então, a gente tem que estudar muito mais. Num paciente mais jovem, a gente se sente até um pouco mais tranquilo em tentar identificar, conversar, é muito mais uma identificação, uma conversa, uma anamnese que eu acho que tem que ser muito mais profunda nesses casos do que os pacientes mais idosos. Eu vou insistir nos jovens, porque eles, de repente... Não havia esse estudo que você falou, dos 2 aos 35 anos. Tá. Muita gente realmente se identificava como pacientes que tinham disfunção erétil. Sim. Então, porque a gente está num mundo muito diferente da nossa época. Né? Hoje, a sexualidade é muito mais aberta, é muito mais aflorada. E, às vezes, eles não correspondem àquilo que você vai ao mundo virtual, diferente do mundo real. Sim. Então, às vezes, o paciente não se sente
tímido, inibido, não é a mesma coisa aquela pessoa que está atrás da tela. Sim. E quando vai ter um confronto com a vida real, social, ele não se sente tão à vontade. Entendi. Então, o mundo que a gente vive hoje é diferente do nosso mundo, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, assim, a sexualidade, por mais que ela esteja mais exposta, às vezes, para o interior do paciente, ela não é tão aberta assim. Sim. Então, eu acredito que seja muito mais ter esse conflito interior do próprio paciente em relação à sua sexualidade em si, que às vezes a gente não sabe qual é o interesse que ele tem em relação à sexualidade, e tentar ajudá-lo a descobrir isso, entendeu? Pois não. O que a gente observa hoje, pelo menos no consultório, é que assim, a disfunção erétil psicogênica está muito mais presente hoje do que há 20, 30 anos atrás. Né? Bem mais presente. E todos esses motivos aí que Rafael explanou, né? Excesso de pornografia, a própria... A gente não pode esquecer que os pacientes, distúrbios de ansiedade e de depressão hoje são muito mais comuns em jovens do que há 15, 20 anos atrás. Né? Então, assim, e isso é uma causa de disfunção erétil psicogênica. Tanto a doença em si, a distúrbio de ansiedade, depressão, como o tratamento disso aí. As medicações que os psiquiatras usam para tratar isso causam disfunção erétil também, tá? Causam diminuição da libido. Então, isso tudo é um ciclo, né? Uma bola de neve. Então, o que a gente observa realmente que hoje os transtornos sexuais em adolescentes estão mais, e jovens, e adultos jovens, são bem mais comuns do que 2 décadas atrás, com certeza. E parece que eles sentem mais isso do que os adolescentes de outrora, né? Parece que o negócio aflora mais. Sim. Não sei se é... Pegando o gancho dos medicamentos, os jovens acabam sendo mais fáceis de sofrer algum tipo de influência dos amigos. Sim. E querem performar e tal, e não, porque eu dou conta e faço isso e tal. E, de repente, podem fazer uso de alguns medicamentos estimulantes que melhoram ou aumentam a performance, enfim. E aí eu pergunto a vocês, quais são os riscos, né, dessas substâncias, desses medicamentos que são consumidos sem uma prescrição médica? O que é que pode acontecer? Então, é um risco do consumo de uma medicação que não era para ser utilizada. Então, assim, por mais que essas medicações a gente se sinta seguro em prescrever em alguns pacientes, tem que avaliar cada caso. Tem pacientes que não tem como utilizar da droga por diversos fatores. Entendeu? É uma medicação que é estimulante. Às vezes, se você utilizar com drogas associadas, como a cocaína e outros estimulantes, podem levar a alterações cardíacas, taquicardia e outras alterações. Levar uma coisa um pouco mais severa, uma arritmia grave. Então, até hospitalizando alguns pacientes. Tem que avaliar se ele tem condições de utilizar aquele medicamento. Por exemplo, se tem associação com nitrato ou uso triplo de vasodilatador coronariano, também é um problema para esses pacientes. Então, além do consumo de uma medicação que você não está tendo um respaldo médico para o uso e você utilizar de forma indiscriminada, vai levar a uma série de fatores. E, além desses fatores de risco até da própria vida, existe o fator de risco de dependência psicológica do paciente, da medicação. Achar que só vai funcionar se tomar a medicação. Então, assim, muitos pacientes têm esse problema psicológico. Então, eles usam medicação e acham que se não usar mais, eu não consigo ter mais relação sexual. E para sair disso é muito complicado. O que o Rafael falou é muito importante, porque o uso, a gente chama uso recreacional, né, dessas drogas aí, por adolescentes e jovens que vão para festa, vão ali ficar com a menina e querem impressionar, o primeiro encontro, às vezes, e usa de forma recreacional. Compra na farmácia, vai usar essas drogas para disfunção erétil, e, na verdade, vários desses adolescentes já têm uma disfunção erétil psicogênica que não está sendo tratada e ele está tentando suplantar isso aí usando essas drogas de forma recreacional. Além de todos os riscos, né, inerentes à medicação que o Rafael citou aqui, ainda tem um risco de piorar a disfunção erétil psicogênica dele, porque na medida que eles usam essa droga não surte efeito e muitas vezes não surte, porque é o cara que já está ansioso ali, ele vai ansioso e está tomando um remédio tentando tirar a ansiedade dele e melhorar a ereção. Só que quando a gente está ansioso, a gente vai liberar substâncias aí no organismo, né? Substâncias adrenérgicas, hormônios, que impedem a ação dessas medicações. Então, às vezes o cara toma dose máxima
e é como se tomasse água, tá entendendo? Para isso aí, ele não vai funcionar e ele vai se sentir mais ansioso, mais deprimido ainda e vai piorar um quadro psicogênico dele. Ou seja, em vez de ele fazer o tratamento adequado tá, para disfunção psicogênica, que seria uma terapia sexual, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ele está ali usando drogas de forma recreacional, piorando o quadro dele e ainda trazendo riscos à saúde. É possível prevenir a disfunção erétil? Sim. Sim. Assim, a disfunção erétil psicogênica, a prevenção é mental, né? Assim, é a saúde mental como um todo aí. A disfunção erétil orgânica, que ela está ligada a outras causas, né? Então, tudo que vai... hipertensão, às vezes, você não previne, porque tem um caráter familiar. Vamos dizer assim, hipertensão, se você tem toda a sua família hipertensa, a tendência é você ser hipertenso no futuro, mas você tem como controlar a hipertensão. Então, controlando, você vai estar, de certa forma, prevenindo uma disfunção erétil. Né? Diabetes, alimentação, atividade física, manter-se próximo do peso ideal, tudo isso aí você vai prevenir um diabetes, você vai prevenir uma disfunção erétil. Né? Do ponto de vista hormonal, se você faz atividade física, evita o sedentarismo, mantém isso mais próximo do peso, você está, de certa forma, prevenindo que você tem alterações hormonais maiores e prevenindo uma disfunção erétil. Né? E assim, do ponto de vista... esqueci alguma coisa aí? Acho que é isso. Hipertensão, diabetes... Tabagismo, né? Evitar tabagismo, exatamente. Vital. Isso aí talvez seja o mais... Você não fumar, você realmente está prevenindo demais a disfunção erétil, porque o tabagismo é totalmente ligado à disfunção erétil. Eu falo para todo paciente, você vai ter que escolher. Exato. O cara fuma, chega com disfunção erétil. Eu disse, a partir de agora você vai ter que escolher se você quer voltar a ter função erétil ou quer continuar fumando, porque você vai ficar sem função erétil. É só esperar o dia. Né? Então, o tabagismo talvez seja a coisa mais fácil de você assim prevenir a disfunção erétil e você evitar o tabagismo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o estilo de vida também colabora. Totalmente. Total. Porque muitas vezes a gente nota os pacientes, eles querem que a medicação seja o seu refúgio, o que vai resolver o seu problema de forma imediata. Então, são pacientes que têm um diabetes altamente descompensados, tá? Tem 200 e pouco de glicemia, de jejum, não tomam medicação de forma correta, pacientes que são sedentários, dormem mal, têm apneia do sono. Enfim, tem uma série de fatores que, em conjunto, já levariam a um problema de disfunção erétil de origem orgânica. Então, assim, ele soma esses fatores e acha que a medicação vai resolver o problema naquele momento. Sim. Então, ele se frustra. Ele vai tomar a medicação, vai dizer, doutor, já tomei, estou tomando a tadalafila diário, uso o sildenafila sob demanda na hora de ter relação e não melhora. Então, o que é que está acontecendo? É a medicação que eu uso para o diabetes que está causando isso? Sim. Lógico que não é. Então, assim, se você não tem um controle dessas modificações que estão acontecendo no seu corpo, se você não trabalhar a sua saúde mental nos pacientes jovens, se você não tiver como melhorar o que está levando a esse fator, não vai ficar bom com a medicação. Então, a medicação não vai fazer milagre, entendeu? Vai tomar todos os dias de forma abusiva, numa dose máxima possível e não vai ter resposta, porque não está controlando o diabetes, porque não está controlando a pressão, porque não para de fumar, porque bebe todos os dias, porque é obeso, porque não faz atividade física. Então, é muito mais fácil para ele culpar uma medicação ou culpar um tratamento do que ele olhar para si e ver o que é que está errado. Então, assim, a gente precisa ter essa noção que se a gente trata mal o nosso corpo, vai acontecer coisas no nosso corpo que a gente não vai querer. E muitas vezes a gente só se dá conta do que está fazendo mal ao nosso corpo a partir do momento que começa a ter essas alterações. E o homem trabalha muito com a vida sexual e com a potência sexual de uma forma muito intensa. Às vezes o homem é muito mais preocupado, por exemplo, acho que tem até algumas pesquisas que mostram que é muito mais preocupado com a ereção do que com a próstata, o tratamento ou prevenção de câncer, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que afeta o homem, mas o homem não está querendo se cuidar para não ter esse problema. Então, ele acha que apenas tomando medicação ou fazendo algum tratamento vai resolver. E se você não mudar seus hábitos de vida, não ter uma vida melhor, mais saudável, não vai resolver o problema. E qual o momento de procurar uma assistência médica? Em relação à disfunção erétil ou no homem?
Não, em relação à disfunção erétil, eu acho que a partir do momento que ele viu que aquele problema está afetando a vida conjugal e está constante, está sendo persistente, tendo uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, ele não está conseguindo ter uma ereção suficiente, eu acho que aí já é um momento. Entendeu? A partir do momento que esteja ali afetando a vida do casal, é um momento de procurar ajuda médica em qualquer situação. Então, assim, se você procurar, qual o momento de um homem iniciar a buscar um médico, eu digo que deixe sair do pediatra e procurar o urologista. Mas se você perguntar sobre a disfunção erétil, a partir do momento que esteja afetando a sua vida, a vida da sua parceira, e esteja uma coisa que lhe incomoda e seja persistente, tem que procurar ajuda. Doutor Leonardo, quais são os exames iniciais que são solicitados para justamente detectar a causa da disfunção erétil? Hoje em dia, independente, chegou no consultório o paciente, independente dele ser jovem ou na casa dos 40 anos ou mais, a gente tende a ter uns exames mínimos, né, de avaliação inicial. A gente vai pedir sempre um hemograma para esse paciente, porque existem patologias, enfermidades hematológicas que podem cursar com disfunção erétil. A gente vai pedir sempre uma medida da glicose, né, e hemoglobina glicada, que a diabetes é uma causa de disfunção erétil. Sim. A gente sempre vai pedir um perfil hormonal básico, pedir ali uma testosterona para o paciente, um hormônio tireoidiano, um estradiol e uma prolactina, que são exames básicos do perfil hormonal que a gente geralmente pede. E eu costumo pedir também, isso é mais controverso, mas boa parte das sociedades no mundo pedem, que é um perfil lipídico também, certo? Apesar disso não ter uma influência tão direta, mas a gente sempre pede isso aí também para os pacientes, né? Uhum. Obviamente que você vai ver cada caso, né? Você vai ver se o paciente fez algum procedimento cirúrgico que pode comprometer a função erétil dele, pode ter alguma ligação. Então, cada paciente você vai avaliar de uma forma individualizada também. Mas esses são os exames iniciais aí, que é um perfil hormonal. Além de você examinar o paciente, né? Exame físico, você vai ver todas as características ali. Se esse paciente tem algum distúrbio hormonal, você tem como prever já isso através de algumas evidências no exame físico do paciente, que isso deve ser feito, e da anamnese. Uhum. A anamnese, nesses casos, é muito importante, né? Você vai ver se o paciente vai estar com a hipertensão controlada, né? Se ele for hipertenso, verificar a pressão, ver se ele vai no cardiologista todo ano, né? Você vai avaliar essas coisas aí que a gente já discutiu aqui, que são os fatores de risco principais, né? Existem outros exames, porém são exames mais invasivos, né? Que se fazia no passado, hoje a gente não faz mais de forma... Porque são exames que se mostraram, além de ser invasivos, eles não têm uma sensibilidade tão grande assim, que pode colocar até a vida do paciente ali em risco por ser invasivo. Entendi. Os homens que chegam no consultório de vocês, eles são envergonhados, ainda tem esse tabu, essa timidez, essa vergonha de falar sobre esses assuntos? E vou além da pergunta, o que é que vocês diriam a esses homens que ainda são envergonhados, vamos dizer assim, falar sobre esse tema? Então, acho que, falar por Léo também, acho que a maioria tem um certo receio em falar isso, né? Até para chegar ao consultório, às vezes é a mulher que marca a consulta. É um processo todo. Então, assim, já é uma complicação me chegar ao médico, né? Porque muitas vezes ele se acha auto-independente, enfim, que não vai ter problema. Mas quando chega no consultório, muitas vezes fica limite. Às vezes vai com a parceira que fala que está tendo problema em relação à vida conjugal do casal. E o homem, geralmente, ele é muito mais acanhado do que a mulher, em relação à consulta, ao diálogo, para tratar sobre o tema. Mas a gente vai vendo durante a consulta que se trata sobre a disfunção erétil. Ele dá sinais, às vezes, durante a consulta. Tem o que fala... Você faz a consulta toda quando ele está abrindo a porta no final, que a mulher sai na frente, ele vai... Na verdade, doutor, faltou eu falar que está ruim. Agora... Você sabe... Chega no consultório, você sabe o que está acontecendo, né, doutor? Não sei, né? Não sei, eu preciso que você me diga. Mas é um problema. O homem realmente tem dificuldade de se abrir assim. Dependendo muito da idade. Esses pacientes mais idosos também têm um pouco mais de dificuldade. Depende. Tem muitos que só falam na segunda consulta. Ou seja, quando ele já tem ele conhece, o médico também, já tem uma abertura ali, vai falar só na segunda consulta. Exato. Então, o
Assim, para pra médico gente- é bicho complicado, não é a mulher não. Para medicina, a mulher não é complicada em termos de procurar médico. Sim. O homem é mais. Eu direciono muito. Eu sempre, nas minhas consultas, eu faço anamnese sempre voltada à vida sexual. Sempre. Então, como já faz parte de uma parte que eu vou ter esse questionamento junto ao paciente, então, às vezes ele fica... E às vezes ele até nega no começo. Aí fala, olha, doutor, não, tô... A mulher fica, não, você tá tendo problema, enfim. É uma coisa que é mais difícil. Vamos para se abrir é muito mais complicado. Mas faz parte, né? Faz parte da nossa consulta, saber lidar, saber reconhecer alguns traços que podem estar levando a isso. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento da disfunção erétil, mas antes, né, chegou o momento do quadro Mente Ativa, porque entre outras coisas que foi falado aqui, eles disseram que a qualidade de vida, né, os hábitos saudáveis também podem ajudar. Então vamos saber o que é que eles fazem para, além do trabalho da medicina, também ter os momentos de lazer e tudo mais. Vou conversar com o Dr. Leonardo, que eu já soube que gosta de viajar, gosta de corrida de rua, inclusive está com o relógio dele da corrida, não é verdade? Então começou com a pessoa de certa. leitura e de cinema. Me conte. Primeiro, vamos começar aqui sobre a viagem. Qual o seu estilo aí de viagem? Você gosta mais de viagens para países ou lugares mais tradicionais, coisas mais exóticas? Como é que é? Eu gosto de viajar. Viajar. Entrou no carro, no avião, eu tô indo. Não tem muita exigência, não. Eu gosto de viajar em família, né? Com amigos também, então tá aí Aqui sua esposa? nossa turma, é minha esposa. E os Renata, dois filhos? meus 2 filhos, Leonardo Filho e Mariana. Onde é que foi essa foto? Essa foto foi em Manchester, na Inglaterra, se eu não me engano. Foi a Se eu viagem mais errar, recente, vão não? acabar comigo lá em casa. Vamos- Mas é Manchester, é Manchester. Foi a viagem mais recente, Foi a viagem mais recente, que ela pediu a foto, tava lá, eu mandei essa foto aí. Dos lugares que você já foi, qual que você assim, recomenda, dizendo, precisa ir? Foi incrível. Eu gosto muito de Roma. Para mim, é uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. E Edimburgo, na Escócia, que também é uma cidade muito bonita, muito bonita. E um lugar que você ainda não foi, mas que está ali na listinha de... O Japão. Japão, tá. Essa, vou me programar. Aí aqui nós temos um atleta. Aí, ó. Já correu quantos quilômetros? Já fui profissional? atleta. Eu digo o Deu a seguinte, volta ao eu já fui Botando de atleta, viagem. né? A gente foi atleta de handebol, então fui atleta mesmo. E hoje em dia o handebol, as articulações sofrem muito quando a gente vai jogar um joguinho ali. Então o handebol acho que ficou só para uma vez por ano mesmo, 2 vezes. E aí adotei a corrida de rua já há uns 10 a 15 anos. E é muito bom, prazeroso. A gente tem uma turma boa de corrida, tem esses grupos de corrida, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo pode correr. Então, treino, cada um tem o seu limite. Máximo Eu de ainda distância estou que percorreu? nas meias maratonas, né? Eu só corri, Só meia. ainda estou planejando ter coragem para treinar para completar uma maratona, mas já fizemos 4 meia maratonas. Aí essa foto foi no Rio, Foi no Rio de Janeiro. que é uma das melhores. Paraíso total aí. E corre com que frequência? Quantas vezes por semana? Tento correr 3 vezes. 3. Né? Tento correr 3 vezes, fazendo uma academiazinha 1 ou 2 vezes ali, Sim. mas tento correr. Mas para médico é difícil, viu? difícil, Tem semana pra que gente dá, também é tem complicado. semana que não dá, é cansativo, mas a gente tenta. Eu não sei se o senhor já sabe, mas no dia 1º de dezembro, né, vamos ter a corrida oficial da Unimed João Pessoa. Vai ser a corrida Unimed. Então, contamos com a sua participação, com a de vocês. Doutor Rafael também, viu? Está todo mundo convidado. Dia 1º de dezembro de 2024, corrida da Unimed, tá? Então, aguardem aí, porque vai ser bem bacana. Mais detalhes a gente vai divulgar logo mais nas redes sociais da Unimed João Pessoa. Vamos lá, continuando aqui. Leitura e cinema. Qual o seu estilo de leitura? Eu gosto muito de biografias, né? Muito biografias. Gosto muito de história de guerras, história em geral e biografia. A gente se sente até... Quem gosta de ler e é médico, a gente
fica, quando vai ler algo que não é de urologia, de medicina, a gente se sente culpado. Começa a ler um livro, tá na metade, diz, mas rapaz, eu tô lendo demais coisa não médica, aí volta para edição. Tô com vontade de ler e volta para outra. Então, mas sempre gostei muito de ler, geralmente, biografias e livros de história de guerra. E com relação a filmes? Estilo preferido? Filmes, eu costumo dizer que a gente vive uma era de decadência do cinema, né? Isso eu fico triste, porque eu sempre gostei muito de cinema. E a gente está na fase das séries, de maratonar a série e tal. E não é a minha coisa preferida. É tanto que hoje eu prefiro as minisséries, né? Não estou gostando mais. Série, não tenho paciência. A série, eu conto nos dedos a que eu assisti todas, porque são poucas. Mas, assim, eu gosto das minisséries, categoria de streaming aí, dessas Netflix e companhia, a gente vai nas minisséries. Eu não tenho muita paciência. Ou filmes. Sim. Mas ainda vou no cinema de vez em quando lança alguma coisa que preste. A gente vai ver. Vai ver, né? Vamos agora para o doutor Rafael, que gosta de aproveitar os momentos de folga com a família, gosta de praia. Isso. E de viajar também. Gosto. Vamos começar pela família. Aí, ó. Olha aqui. A sua Aí esposa? Aí não. Minha esposa, Marília. Agora ele gosta do Flamengo. Do Flamengo, né? Isso talvez seja a minha maior paixão. Tirando a família, seria o Flamengo. Foi a final... Isso foi a final em Lima, 2019. Flamengo da Libertadores. Flamengo 2-1 no final do jogo contra o Ela River também Plate. torce por livre, espontânea vontade ou... Não, ela é adepta, ela é adepta ao que eu torço. Mas assim, nessa final especificamente, esse jogo foi fabuloso, né? O Flamengo estava perdendo o jogo até os 40 minutos do segundo tempo. E a gente estava no estádio, tava eu, ela e um casal de amigo nosso, Felipe e Janine. E quando o Flamengo fez o primeiro gol, assim, o estádio estava achando que a gente já ia perder esse jogo, né? Aí ela comentou, é melhor a gente sair mais cedo, tem muito argentino e tal. Sim. Eu falei, não, ficar até o final, né? Imagina se eu saio do estádio e perco os 2 gols do Gabigol. Aí não dá. Então, assim, essa final foi um momento muito... Foram os últimos 2 gols do Gabigol, não foi? Não. Isso aí ele tá fazendo... Rapaz, ele fez 20 gols nos últimos anos e vocês ainda ficam reclamando. Não, esse dia foi muito bom. Isso aí é em Punta Cana. É um jantar Dinner Sky. Legal. Isso é num hotel. Alturas. Isso era um restaurante que tinha em elevação, né? Sim. É um guindaste que puxa. Essa é a minha pequena, Cecília. Meu Deus, que coisa fofa. Esse é o priminho dela, Miguelzinho, e ela é Cecília, a minha terceira. É a mais nova. É a terceira, das meninas a mais nova. Tem um bebezinho menor, de 5 meses. Então são 4 filhos no total. São 4 aí, ó. Esse é o Clarice, minha mais velha. Certo. E Rafael Filho, que é o segundo. Tá. E Marília, minha esposa. Pronto, aí tá todo mundo, só falta o Tomás, que estava na barriga. Que estava na barriga. Aí Clarice, que tá na minha É a escadinha, velha. então. 7, 6, 2 e o bebezinho de 5 meses. Tem a família toda aí? Tem aí, pronto. Ai, que fofo. Aí tá todo mundo, são lindos eles. Olha aí, tá vendo? Pai, não tem um tempo, por isso que eu não sou igual a Léo que fica correndo, não tem como não. Meu momento eu quero estar com eles em casa, são viagens minhas. Olha isso. Eu gosto, uma coisa que eu gosto é beisebol. Isso Adoro foi onde? Isso foi em Boston, um jogo do Red Sox, que é o time que eu sou mais, vamos dizer assim, eu gosto de beisebol de verdade. E aí é esquiando, lá em Snowmass, em Olha Aspen. aí. Esse vídeo só foi ilustração. Foi só no momento da filmagem. Aí porque não pega as quedas, né? Eu fiz uma edição aí, mas tô brincando. Mas é legal, esquiar é uma coisa bacana, assim. Que bom. É bom que eu faço viagem muito em família. Essa viagem foi todos da minha família, praticamente. Meus irmãos, eu tenho uma família grande, assim. Eu ia perguntar, onde você deixou os meninos? Não, essa aí só... Nesse momento, né? Eu tava com a esposa, minha esposa tava... Aí fico, ela não gosta. Ela tava grávida nessa viagem aí. Bom, voltando ao nosso assunto aqui, depois desse momento de descontração, queria conversar agora com vocês sobre o tratamento, né? O tratamento da disfunção erétil. Doutor Leonardo, toda disfunção erétil tem cura? Assim, a medicina sempre dá um jeito para algo, né? A cura, às vezes, não é a cura esperada pelo paciente, né? Às vezes o paciente, como falou Rafael no início da entrevista, às vezes o paciente espera por uma pílula mágica que vai resolver o problema em dose única, tá entendendo? Que é como se fosse um remédio para dor de cabeça. E muitas vezes não existe essa cura, né?
paciente foi identificado que tem uma disfunção erétil psicogênica, esse paciente vai ser encaminhado para um terapeuta sexual, ou um psiquiatra, ou psicólogo com especialidade nessa área. Né? Não é o urologista que cuida especificamente da disfunção erétil psicogênica, nós não temos uma preparação técnica suficiente para isso, ou seja, quando a gente identifica que o paciente tem uma disfunção erétil psicogênica pura, a gente vai encaminhar esse paciente para um outro profissional também para ajudar a gente no tratamento. Né? Os pacientes que têm disfunção erétil orgânica, né, esses pacientes vão ser tratados, seus problemas, doenças de base, né, que a gente ou problemas hormonais, ou vasculares, ou endócrinos, né, e que faz parte do tratamento da disfunção erétil, como a gente conversou aqui. Se for hipertenso, tem que controlar a pressão. Se for diabetes, tem que controlar o diabetes. Se for obeso, vai ter que perder peso para tentar chegar o máximo possível dentro do peso ideal. Né? Se tiver algum problema hormonal, vai ter que repor hormônio, controlar esse problema, né? Contornar esse problema. Sim. Tem pacientes que a gente tenta, né, de forma clínica, tratar esse paciente com drogas orais, né? Hoje em dia é a droga que a gente utiliza, o tratamento que a gente utiliza mais é a droga oral, né? Foi revolucionário. O Viagra foi aí lançado, se eu não me engano, em 98, e o advento do Viagra, ele foi o Viagra, que é o nome da droga é o sildenafil, né? E desde então foi uma revolução no tratamento da disfunção erétil, né? Depois do lançamento das drogas orais, a gente tem um aliado no tratamento que é muito importante. Hoje em dia é o tratamento mais usado pelos urologistas. A gente tem várias drogas, regimes diferentes, tratamento de uso contínuo, tratamento sob demanda. Isso a gente vai individualizar cada paciente, ver o que é melhor para ele e vai tratar, né? Além disso, tem os pacientes que não respondem a essas drogas, porque existem ainda, né? E aí a gente vai partindo para tratamentos mais invasivos, né? Que são as injeções intracavernosas e, por último, em último passo lá, teremos as próteses penianas, né? Então, um resumo geral é mais ou menos isso aí do tratamento. Eu trago aqui, nas pesquisas para esse episódio... Só interrompendo. Tem cura. Tá. Tem cura. De alguma forma, talvez não seja a cura que o paciente... Exatamente. É isso que eu ia dizer. Tem uma sequência. Tá. Entendendo, Linda? Em algum momento ele pode resolver o problema Desculpa dele. interromper. Nada. Eu queria só que vocês explicassem melhor essa questão das próteses, né? Talvez seja uma curiosidade das pessoas que estão nos assistindo. Esses procedimentos, eles são seguros? Eles apresentam bons resultados? O que é que vocês têm acompanhado aí com relação a esse tipo de tratamento? As próteses penianas, elas são eficazes, certo? As próteses, elas são mais antigas do que as drogas orais, ou seja, antes das drogas orais já existia prótese e era uma das cirurgias, por não existir um tratamento oral eficaz, era um dos procedimentos mais comuns na urologia. Se você colocar 20, 30 anos, 35 anos atrás, era talvez uma das cirurgias que se realizava mais na urologia. Eu sou novo, graças a Deus. Quando eu entrei na residência, o Viagra já tinha sido lançado, já tinha as drogas orais, então a experiência da gente na residência foi bem menor com esse tipo de cirurgia. Assim, a gente fazia tudo, mas assim, eram para os pacientes que não respondiam a todos os tratamentos. Era o fim da linha, tá entendendo? E continua sendo hoje, certo? Então, as próteses são eficazes, né? Independente dela ser uma prótese semirrígida ou uma prótese inflável, que é uma diferença técnica entre as duas. Uma é uma prótese que são 2 cilindros colocadas ali no corpo cavernoso. Ela já tem o tamanho do pênis em ereção, só que é semirrígida. Ela é rígida o suficiente para penetrar, mas maleável o suficiente para dobrar. Tá entendendo? Então, é a prótese mais colocada no Brasil por questão de custo, né? E facilidade técnica do procedimento. A prótese inflável é uma prótese, vamos dizer assim, mais fisiológica, entre aspas, porque o pênis, quando a prótese não está acionada, o pênis vai ficar em tamanho do pênis flácido, e quando o paciente vai ter a relação, ele vai acionar um mecanismo, e com um mecanismo de vácuo aí,
vai encher esses cilindros que são infláveis, né? E o cilindro se enche ali com líquido e o pênis fica rígido o suficiente para ter a relação. Depois, quando ele acaba o ato sexual, ele vai acionar de novo a válvula, que fica localizada ali na região escrotal, e a prótese, a água que estava ali, o líquido que estava no cilindro vai voltar para o reservatório. Né? E o pênis vai defletir. Então, é uma prótese mais fisiológica, mas demanda destreza por parte do paciente, tá entendendo? Então, pacientes idosos que não têm mais destreza, tem algum problema neurológico, Parkinson, ou doenças que diminuem a destreza e ele não vai conseguir manipular, já é uma contraindicação para esse tipo de prótese. Sim. Né? E, além do que, essa prótese é uma prótese que dá mais revisão, porque ela dá mais problema. Certo? E ainda dá problema. Apesar de todo avanço tecnológico, é uma prótese que dá mais problema. E o custo? Que chega a custar 10 vezes o preço da outra. Ou mais. Tá entendendo? Então, assim, termina que no Brasil a gente usa, e quando se trata de Brasil e de Nordeste, aí já usa mais ainda a prótese semirrígida. E Rafael, quer complementar alguma coisa aí? O tratamento por ondas de choque. Existe esse tratamento? Ele também é eficaz? Ele também é indicado? E quando? Existe sim. Tratamento por onda de choque é uma alternativa ao tratamento, vamos dizer assim, de segunda linha. Tá? Antes de partir para uma prótese peniana, a gente pode tentar fazer esses tratamentos. É introduzido alguns eletrodos que ficam fazendo essas micro-ondas no pênis para tentar reestimular a região nervosa, vascular e trazendo assim uma melhora na qualidade do fluxo sanguíneo que atinge os corpos cavernosos. Então, assim, é um tratamento que existe, tá? A eficácia ainda é controversa, então, assim, a gente não pode hoje afirmar que é um tratamento de escolha para um tratamento de disfunção erétil. Mas alguns pacientes que já tentaram e antes de partir para uma prótese peniana, eu acho que seria até válido para alguns casos, tá? Mas dizer que é um tratamento que vai fazer parte de um algoritmo que a gente vai indicar para um paciente inicialmente no tratamento de disfunção erétil, eu acho que hoje em dia não se cabe às ondas de choque. Mas, assim, você pode ser uma forma, dentro de um arsenal terapêutico que o Léo bem falou, pode se introduzir, principalmente futuramente, né? Hoje eu acho que não tem uma evidência tão baseada em uma evidência tão cientificamente falando, que possa já introduzi-lo como um nível de evidência importante no tratamento da disfunção erétil. Mas eu acredito que possa ajudar em alguns casos específicos, sim. Tá? Pode ser uma forma, dentro desse arsenal, que a gente tem de medicamento, de droga intracavernosa e até uma pré-prótese, tentar fazer esses tratamentos com onda de choque. E outros tratamentos também. Então, a disfunção erétil, você tem, como o Léo falou, tem que identificar uma causa, tem que tratar a causa, tem que saber qual é o tipo, tá? E, por muitas vezes, postergar até a colocação de prótese, porque muitas vezes a prótese é uma coisa definitiva, né? Então, assim, você colocou a prótese peniana, aí você vai dizer, agora eu quero tirar. Não vai ter mais como tirar para você, vai perder totalmente a função peniana. Então, se você coloca a prótese, é como um tratamento final, tá? Então o paciente tem que ter essa noção, que a prótese é um tratamento facilitador até a sua vida sexual. Então, assim, vai ter que ter o desejo sexual, então tem que saber como é que está o psicológico dele. Ele tem interesse em ter relação sexual? Como é que está a sua vida sexual com sua parceira? Tem libido, tem desejo? Então, são vários fatores. Então, não é só colocar uma prótese e sair tendo relação sexual. Não vai funcionar assim. A gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes eu queria fazer algumas afirmações aqui, fazer um bate-bola. E aí vocês respondem se é mito ou é verdade. Para a gente quebrar também alguns tabus, alguns mitos aí que as pessoas às vezes acabam acreditando. Então, cada um responde tá bom? Tem uns 5 aqui, tá certo? Tanto faz. E aí vocês respondem se é mito ou verdade. Vou começar. Vasectomia causa impotência sexual? Mito. Eu costumo dizer ao paciente, você vai fazer a vasectomia, você não vai ficar nem mais nem menos homem. Não pode mentir nem botar a culpa na vasectomia. Olha mais aí. comum é botar a culpa na vasectomia. Vamos lá. Tomar estimulante sexual com frequência sem prescrição médica causa impotência? Aí pode causar. Aí não tem como dizer, porque esse paciente pode realmente, depois que parar o uso, ficar totalmente dependente psicologicamente de uma medicação e na sua ausência, ou então no seu excesso, como o Léo falou aqui outrora, a depender, pode causar sim. É mito ou verdade? Se tomar hormônios para ficar mais musculoso, bombado, pode causar impotência?
Verdade. O uso de esteroides anabolizantes e, como a gente fala anabolizante, quando o hormônio é dado ou para alguém que não precisa ou numa dose cavalar. Isso. Né? E esse hormônio ele vai fazer a inibição do eixo, vai deixar o paciente provavelmente dependente do hormônio e pode causar alterações de libido e de ereção. Então, hoje, a gente até esqueceu de frisar isso aqui durante a nossa aula, mas isso é importantíssimo. Demais. Isso é uma causa hoje de disfunção erétil orgânica no jovem. Tá entendendo? Então, esse uso indiscriminado foi bem lembrado. Eu acho que é um dos pontos que a gente deveria tocar mais e reforçar que não se deve utilizar, né, de maneira indiscriminada e em pacientes que não necessitam e têm dosagem hormonal normal, não é reposição de testosterona. Repor testosterona é que em pacientes que não têm testosterona e necessitam fazer reposição da mesma e individualizando cada caso. Você encher o paciente de anabolizante esteroide, ele não está repondo, você está anabolizando o paciente. E com isso traz uma série de complicações, inclusive a questão sexual. Os testículos podem ficar atróficos. Então, assim, é um risco e hoje a gente está passando por uma pandemia de uso indiscriminado de anabolizante. Então, assim, esse ponto é super importante. Não é um ponto específico da aula em si, mas é uma das causas. Mas, assim, é uma coisa que deve ser muito bem vigiada, até pela população em geral, que vai, às vezes, para um profissional para fazer algum tipo de tratamento, às vezes não médico, inclusive, e faz uso de forma inadvertida. E o mal que isso está causando à população no futuro a gente vai ter grandes consequências. Eu vou pular aqui a quarta, porque já foi respondido, né, que é a questão do câncer de próstata, as cirurgias, dependendo da cirurgia, né? Dependendo da cirurgia pode realmente causar. Tanto a radioterapia como qualquer outro tratamento, bloqueio androgênico. Então, na próstata, tudo aí pode afetar a disfunção erétil. E aí vem a quinta, que é o tratamento para qualquer tipo de câncer, com quimioterapia, radioterapia também pode causar. Pode. É verdade. Medicações, é verdade. Então, o tratamento para câncer pode levar, sim, à disfunção erétil. Bom, estamos chegando ao final desse episódio do Sem Contraindicação, mas eu vou encerrar trazendo um último dado, uma última informação. Um estudo que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que os homens têm mais medo de ficar impotentes do que ser traídos por sua parceira ou de perder o emprego ou mesmo de ser assaltados. Quando a comparação é feita com problemas de saúde, o único temor maior que a disfunção erétil é o câncer. Então, queria que a gente finalizasse esse episódio de hoje para que vocês deixassem uma mensagem aqui para esses homens que estão nos assistindo, reforçando essa importância de superarem essas questões de vergonha, de tabu, de buscar ajuda médica, de, né, buscar um atendimento qualificado para cuidar da saúde e ter qualidade de vida, né? Primeiramente eu vou me dirigir ao jovem, né? O jovem que está com disfunção erétil, ele tem que colocar na cabeça que ele vai ter que procurar um auxílio médico, não é para se tratar, autotratamento não vai ajudar em nada ele, né? Nada mesmo, vai piorar a situação dele, então ele tem que procurar um urologista para ser avaliado, devidamente diagnosticado e tratado, né? Com relação ao paciente mais idoso, ou os adultos idosos, né, esses pacientes, eu friso sempre para eles que a disfunção erétil é uma doença crônica e é uma doença do envelhecimento, certo? É uma doença como hipertensão arterial, certo? Então, se a gente envelhecer o suficiente, eu sempre falo para os pacientes, vamos ter disfunção erétil. Alguns têm com 50, outros com 60, outros com 70, outros com 80, mas é uma doença do envelhecimento. Então, eu tenho que tratar isso com naturalidade, mas que tem controle, que tem tratamento, e o controle é satisfatório, o tratamento é satisfatório na maioria dos casos. Independente do que for, a gente vai conseguir recuperar a função erétil desse paciente e deixar ele sexualmente ativo. Tá entendendo? Então, é tranquilização e realmente conscientização para ele procurar ajuda. E como você frisou no início, as mulheres hoje em dia, as parceiras, elas têm um papel fundamental, certo? A mulher realmente ajuda muito no tratamento do homem, certo? Do ponto de vista de prevenção de câncer, de disfunção erétil. Então, mulher para o urologista é a principal parceira do urologista, porque o homem ainda é trabalhoso,
complicado para procurar auxílio médico em todas as áreas, não é só na urologia, não. A urologia até um pouco mais, mas é isso. É muito importante o auxílio feminino. Doutor Rafael. Então, Léo já resumiu quase tudo. Eu vou só dar mais ênfase também às mudanças dos hábitos de vida da gente. Então, assim, se você tem um problema e sabe que aquele problema é relacionado a situações que você pratica no seu dia a dia, que faz parte do seu hábito de vida, se você não modifica a sua vida, se você não tem mudanças em relação ao seu comportamento, se tratando da doença que você existe e correlaciona com ela, não adianta fazer tratamento se você não mudar. Então, você tem que pensar em mudar a sua saúde mental, nos casos dos pacientes mais jovens. Tem uma descoberta sexual, procurar ajuda em relação a isso. Tá? E nos pacientes mais adultos, ou até jovens mesmo, que têm hábitos de vida que são incompatíveis com a vida sexual normal, pacientes obesos, vícios em pornografias, tabagistas, consumidores de drogas, de álcool em excesso, que têm doenças que estão completamente descompensadas, diabetes, dislipidemia ou outros fatores quaisquer. Se você não utiliza esse fator da disfunção erétil como uma justificativa para mudar seus hábitos de vida, não vai adiantar só o tratamento medicamentoso, o tratamento de segunda, terceira linha. Então, a gente tem que ter um autocuidado, a gente tem que saber os limites do nosso corpo. Então, a gente tendo esse cuidado com a gente, provavelmente a gente vai ter ganhos na nossa saúde. Então, a perspectiva de vida, uma qualidade de vida muito maior se você tentar modificar esses hábitos que estão levando à disfunção erétil no geral. Então, assim, o que eu recomendo para vocês é que se façam uma autoanálise, tá? Procurem sempre assistência médica, ninguém se trata sozinho, tá? Procurem um urologista de sua confiança, enfim. Vão procurar ajuda, mas buscando identificar e saber o erro que a gente está cometendo. Então, assim, é muito mais fácil culpar outras coisas do que a gente fazer uma autoanálise, uma autocrítica e saber identificar aquilo que realmente causa o problema e tentar afastar esse problema. Então, o que eu recomendo para os pacientes em geral é isso, tentar identificar aquilo que pode estar causando, se for um estresse, se for um problema emocional, estresse, buscar ajuda, uma saúde mental é importantíssima. Então, assim, saber identificar, procurar ajuda médica e se cuidar. Eu acho que tudo tem como se ajustar, principalmente falando de sexualidade. Sim. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que estamos no YouTube, no portal da Unimed, no Spotify e também nas nossas redes sociais. Você pode sugerir temas, deixar o seu recado, deixar a sua indicação também dos próximos assuntos que a gente pode trazer aqui no Sem Contraindicação. Obrigada pela companhia. Até semana que vem, hein? Até lá.